Fala pessoal, tudo massa? Então, enxerido que sou, fiquei tentado a falar alguma coisa sobre as eleições americanas. Muita gente, com razão, tem uma certa dificuldade para entender aquele processo lá, né? Como é que se dá as eleições, a coisa do colegiado, e isso é normal, porque os Estados Unidos são a única democracia presidencialista do mundo que tem aquele modelo específico. Então, vê só, vamos começar fazendo um breve apanhado histórico, como é de praxe. Os Estados Unidos ficam independentes lá em 1776 e eles criam o primeiro regime presidencialista do mundo. Até então, o que é que você tinha? Você tinha monarquias constitucionais, monarquias absolutistas, regimes parlamentaristas, mas você não tinha uma democracia de fato presidencialista. Depois que os Estados Unidos criam, isso vira moda, né? Inclusive o Brasil imita, a América Latina todinha, inspirada nos Estados Unidos, vai imitar isso. Mas os Estados Unidos foram os primeiros a romper com aquele regime que tinha uma tradição maior nos países colonialistas, que era a questão do parlamentarismo. Então eles pegam elementos da democracia grega, que era uma democracia direta, pegam elementos do cesarismo romano, da noção de república romana, pegam elementos também do parlamentarismo, claro, fazem uma mistura e criam a noção de presidencialismo. Sendo que lá o presidencialismo não é um presidencialismo direto. Você vota através de um colégio eleitoral. Isso para as eleições para presidente. Na época da Constituinte norte-americana, você tinha dois grupos, basicamente. Tinha o pessoal federalista, que era a favor de criar uma união, certo? Uma união que gerisse as 13 colônias, né, que eram cada um dos estados americanos, e tinha o pessoal medroso que não queria união coisa nenhuma. Você tinha também uma divisão bem forte entre o pessoal que era pró-escravidão, geralmente no sul, que tinha um regime de plantation, parecido com o Brasil, sendo que lá o foco era em algodão e tabaco, e tinha também o pessoal lá do norte, que já era mais industrializado, com um setor de comércio mais bem fundamentado, e aí era contra a escravidão. Pois bem, no começo, nessa Constituinte, eles decidem pela ideia desse colégio eleitoral, porque ele acaba facilitando e fortificando muito o papel dos estados. Pode ver, se você prestar atenção nos noticiários, que lá nos Estados Unidos o que você vê é o mapinha dos Estados Unidos, e cada estado tem uma cor, não é mesmo? O vermelhinho é os estados republicanos e o azul são os estados democratas. Republicanos, que o símbolo é o elefante, é o GOP, Grand Old Party, também chamado o Partido Republicano lá nos Estados Unidos, e os democratas, que é o burrinho, né, azul. Lembrando que burro lá não tem a conotação que tem aqui. Então, o que você tem é que o voto não é computado como um voto nacional. O que vale é o voto de cada estado, segundo a lógica do vencedor leva tudo. The winner takes it all. The first past the post. Então, não importa se um candidato ganhou, por exemplo, na Califórnia com 51%, com 89% ou com 100%. Ele ganhou, ele leva todos os delegados. Isso gera, como dá para notar, uma grande desproporção, né? Porque o voto não é contabilizado como um todo. O que vale é quem venceu no estado. E aí isso leva uma lógica também dos swing states, os estados indecisos, os estados onde você não sabe quem vai ganhar. Então, geralmente, a campanha se foca nesses estados, tá? Nessas convenções. E aí, o que acontece, que é muito bizarro, é que alguns estados onde já está certo que, por exemplo, Biden ou Trump vai ganhar, alguns estados sequer existe campanha. Porque as pessoas ficam sem incentivos para votar. Porque se a grande maioria, ou uma pequena maioria, tá? A maior minoria, talvez, é Biden ou Trump, o estado já vai ser Trump ou Biden. Então, você tem uma coisa que desestimula o engajamento cívico. Além disso, tá, o voto lá não é obrigatório, isso causa uma série de problemas de abstenção, as filas são imensas, é muito burocrático para votar, e não existe um dia de votação, como no Brasil. É uma semana praticamente, e você pode ainda votar por antecedência, por carta. Então, o voto é impresso também, né? E aí isso gera uma série de problemas para a população mais pobre, por exemplo, votar, porque às vezes você fica numa fila de 3, 4 horas, isso é uma bronca, tá? Cada estado tem sua lei. Durante muito tempo, inclusive, você teve leis de restrições eleitorais que prejudicavam a população negra, isso principalmente nos estados do sul, isso ficou conhecido como o Jim Crow, tá? Então, só depois da década de 60 que os Estados Unidos, de fato, melhoraram nessa situação.
mas ainda tem muitos problemas, tanto que hoje em dia a campanha é os candidatos pedindo, pelo amor de Deus, vá votar, vote, porque as pessoas não têm incentivos para ir votar, já que o voto é opcional. Então, o que isso gera é que, algumas vezes, o voto popular, o voto da população total, é diferente do que os delegados vão votar. Por quê? Justamente por causa disso, porque é contabilizado o voto total do vencedor do estado. Então, quem venceu no estado leva todos os delegados. E aí isso gera essa desproporção. E aí aconteceu, por exemplo, na época de Al Gore versus Bush filho, de você ter Al Gore vencendo no voto popular e Bush perdendo no voto popular, mas ganhando nos delegados. Isso aconteceu com Hillary e Trump também em 2016 e aconteceu outras vezes no passado, tá? Muitas vezes acontece isso. O que gera uma coisa péssima, que é a incerteza e a possibilidade de um candidato que seja mais mal intencionado tentar judicializar aí o resultado das eleições. Então isso é péssimo. Por que o colégio eleitoral não acaba, então? Porque as instituições geram inércia e porque muita gente é beneficiada com isso. Então, muita gente tem vontade de acabar com o colégio eleitoral, mas é um processo difícil. Tem que ter um projeto de emenda constitucional e lá não é 3/5, tá, para mudar, é 2/3. Então é mais difícil, né? É uma Constituição mais rígida. Então, por todos esses motivos, é mais difícil acompanhar as eleições americanas, né? Além da barreira da língua, você tem todas essas miudezas institucionais. Lá também não tem segundo turno. E é interessante mencionar, são 2 partidos, né? O sistema é bipartidário. Mas é porque só pode 2 partidos? Não, cara. É porque, como o sistema é majoritário de um turno, então, automaticamente, só sobrevivem na corrida eleitoral com força 2 grandes partidos, tá? Por conta de efeitos mecânicos e psicológicos, muito bem explorados por Duverger, que foi um autor lá da ciência política das antigas, que é um clássico, certo? Então, na verdade, tem centenas de partidos nos Estados Unidos. Agora, de fato mesmo, você só tem 2, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vamos ver aí qual vai ser o resultado. E, independente do resultado, bom, são 2 senhores octogenários brancos, né? Mas você tem algumas diferenças, várias diferenças de agenda entre os dois, tá? E isso vai ter, sim, consequências para o Brasil, apesar de que, hoje em dia, a gente não tem muita importância aí na fila do pão, não, tá? Muita gente pensa que vai mudar muita coisa, mas o Brasil deixou de ser um player, um ator relevante como era no passado para o cenário global. A gente está num papel meio de pária ultimamente. Vamos ver no que vai dar. De fato, vai haver influências e, bom, façam suas apostas aí. Lembrando que as pesquisas falam em probabilidade, não certeza, tá? Então, erros podem acontecer, tá? Porque a gente está falando de probabilidade. Inclusive, tem vários vieses que as pesquisas, os surveys de opinião, de intenção de voto, não captam. As pessoas mentem, as pessoas são tímidas, as pessoas têm vergonha de dizer em quem de fato vão votar, e isso, muitas vezes, os surveys, se forem mal desenhados, eles não captam. Beleza? Então, a gente se vê depois do resultado das eleições. Quem sabe eu não fale alguma coisa sobre as consequências aí de quem foi eleito. Abraço.